Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Estou aqui no lugar do nosso colega Tiago, que conseguiu tirar suas merecidas férias. E hoje estarei aqui ao lado de Beto Guidini, levando as informações para você nessa manhã nublada e que a gente aguarda aí se haverá chuva, se não haverá. Começamos então com a nossa central de notícias, central de informação. E ao meu lado, como diz Tiago, um bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Monalise. Bem-vinda ao Conecta News. É um prazer ter ao meu lado aqui nesta manhã de sexta-feira, hoje, 12 de fevereiro de 2021. Hoje é dia de Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin foi um importante naturalista, nascido em 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Salisbury. Esse importante pesquisador, desde muito jovem, já demonstrava seu amor pela ciência, dedicando-se muito jovem a coleções e a realizar experimentos com seu irmão em um laboratório de química. E Darwin ficou conhecido pela sua obra A Origem das Espécies, que contribuiu para o entendimento da evolução e atualmente é considerada um dos livros acadêmicos de maior influência na história. E nós vamos agora à previsão do tempo. A previsão do tempo para essa sexta-feira é de pouco de sol com nuvens, um aumento de nuvens pela manhã aqui em Nova Prata. O tempo está nublado. E a possibilidade de chuva é de 90%, com pancadas de chuva à tarde e à noite. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 26 graus. Para o final de semana, no sábado, dia 13 de fevereiro, será de sol entre nuvens na parte da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 16 e máxima de 27 graus. E para o domingo, dia 14, será dia de sol com aumento de nuvens pela manhã, também com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. E neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de sexta-feira. Começamos pelas notícias que serão da nossa região. Segundo o prefeito Alcione, secretários acompanham obra no bairro Citadela. Pela Serra e Planalto, o MPT do Rio Grande do Sul investiga a denúncia de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. E pelas notícias do Estado, a reestruturação do DAER extingue a Superintendência Regional de São Francisco de Paula. Pela economia, feijão, arroz e carne, o prato feito, ele fica 43,4% mais caro em 2020. E pela agricultura, a cooperativa distribui mais de 500 milhões de reais de sobras a associados. Pelo mundo, Portugal detecta os primeiros casos de variante brasileira da Covid-19. E pelo esporte, o Bayern Munique não brilha, mas vence Tigres e conquista o Mundial. Pela política, temos Arthur Lira, que quer a solução imediata de Guedes para bancar o auxílio emergencial. E pela atualidade, a Covid no Oeste. A nova variante pode estar por trás do caos em Chapecó. E agora começamos pelas notícias da nossa região. São 8 horas e 5 minutos. O prefeito Alcione e secretários acompanham obra no bairro Citadela. Na quinta-feira, dia 11, o prefeito de Nova Prata, Alcione Graciotin, e o chefe de gabinete do AD, Brena, visitaram a obra que está sendo executada na rua Vereador João Minócio, no bairro Citadela. Na terça-feira, dia 9, o secretário de Obras e Saneamento, Fábio Rigon, também acompanhou o trabalho. No local está sendo refeita a rede principal de esgoto cloacal, com mais cimento para sanar os problemas de entupimentos que escorriam e que provocavam a volta do esgoto para as residências. E no município de Nova Bassano, ontem, a Secretaria Municipal de Educação visitou a APAE. Na manhã da quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, a Secretaria Municipal de Educação, a senhora Marta Isabel Crema Stuani, juntamente com a assessora, senhorita Verônica, estiveram visitando a APAE de Nova Bassano para reforçar a parceria com a associação no ano de 2021. E na manhã da quarta-feira, dia 10 de fevereiro, os alunos das turmas do Jardim das Escolas Municipais de Educação Infantil de Veranópolis receberam um kit de material escolar. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Juventude,
adquiriu os kits de material escolar que foram entregues para 154 crianças. Esse material ficará na escola para os alunos poderem realizar as atividades que serão direcionadas e coordenadas pelas professoras. Este é o primeiro ano que o Poder Público de Veranópolis amplia a entrega desse kit para as crianças nas EMEIs. E agora, seguindo as nossas informações, segundo 5 veículos são apreendidos em Veranópolis e Fagundes Varela em investigação relacionada a crime organizado aqui na região. Nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, a Brigada Militar, através de uma guarnição da Força Tática em trabalho em conjunto com a Polícia Civil, apreendeu veículos relacionados à investigação contra o crime organizado na região e a sequência ao desfecho de uma longa investigação realizada durante o ano de 2020, com continuidade nesse ano, sobre o tráfico de drogas realizado por uma organização criminosa atuante na região. E Beto, olha só essa notícia. Nossa cidade vizinha, Veranópolis, está um pouco violenta, né? É bastante violenta. Homem é atingido por cerca de 6 tiros em Veranópolis. O fato aconteceu no bairro Sagrado Coração de Jesus e trouxe perigo aos civis que estavam na volta do ocorrido, por conta dos diversos disparos realizados. Na manhã de ontem, quinta-feira, 11 de fevereiro, um homem de 49 anos foi atingido por cerca de 6 tiros no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Veranópolis. 2 a 3 indivíduos estavam em busca de um rapaz referido. Para encontrá-lo, dirigiram-se a um bar localizado na rua Isidoro Guilherme Dallagnol, disparando tiros contra o estabelecimento. Nesta situação, ninguém ficou ferido, apenas as vidraças foram quebradas. Por conta do insucesso do encontro, os homens se deslocaram algumas ruas acima, onde fica localizada a casa da pessoa que estavam buscando. Nas imediações, conseguiram encontrá-lo, então, foi alvo de diversos disparos, mas conseguiu fugir. Ele foi recolhido por familiares e amigos e foi levado ao hospital. Ainda não se sabe ao certo o estado de saúde desta pessoa, mas espera-se que ele esteja vivo, né? 6 disparos. Complicado essa história, né? Agora, falando um pouco sobre o carnaval, segundo a Prefeitura de Cotiporã, decreta ponto facultativo no carnaval. Devido ao feriado nacional de carnaval, a Prefeitura de Cotiporã decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 15 de fevereiro, segunda-feira, ressalvados os serviços essenciais. E nesta data, a Unidade Básica de Saúde atenderá urgências e emergências através dos telefones 3446-2899 ou 99611-1431. E nos demais dias da semana, o horário de atendimento da Prefeitura Municipal, Unidade Básica de Saúde e Câmara de Vereadores segue normalmente. Alguns sites de prefeituras da Serra Gaúcha foram invadidos por hackers na manhã de ontem, né? Flores da Cunha, Nova Pádua, Antônio Prado foram algumas das cidades que tiveram seus portais de informação alterados pelos criminosos. Os canais de comunicação de algumas prefeituras foram hackeados por criminosos. Quem acessou nesta quinta-feira os sites viram que no lugar das fotos e dos títulos das notícias de cada município haviam imagens de criminosos com armas de fogo. Alguns dizeres que eles escreveram junto às fotos, contemplavam, então, todo esse processo que aconteceu na manhã de ontem. A empresa responsável pelos portais de informação municipal tomou providências para que o serviço voltasse a funcionar normalmente, o que aconteceu por volta de 7h30 da manhã de ontem. Como se trata de um portal público, não teve vazamento de dados. Beto, sabe o que isso me lembra? Pouco tempo atrás, a gente teve a invasão de hackers do Ministério da Saúde. E aí tivemos diversos vazamentos, aí sim, teve diversos vazamentos de dados. Isso me lembra também que esse hacker disse que o site era um lixo, né? Então temos que pensar um pouco mais sobre a segurança dos nossos dados quando são colocados na internet, né, Beto? É complicado essa segurança de hacker também, né? E agora, seguindo com as notícias sobre a Serra e Planalto, segundo o portal Gaúcha ZH, 3 cidades da Serra aparecem entre os 10 municípios gaúchos com mais assassinatos em janeiro. Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Canela estão entre as 10 cidades gaúchas com mais assassinatos em janeiro.
Os números do primeiro mês de 2021 foram divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública na manhã de quinta-feira ontem. E Bento Gonçalves também aparece como o município que teve maior aumento no número de homicídios. E falando mais um pouco sobre Bento Gonçalves, né, puxando esse gancho, ontem o MPT do Rio Grande do Sul investigou denúncias de trabalho análogos à escravidão em Bento Gonçalves. O órgão esteve com a Brigada Militar e com a fiscalização do trabalho em uma plantação de uvas na zona rural do município e encontrou um alojamento degradado, mas não houve flagrantes. A gente percebe que estamos retrocedendo e muito no nosso tempo, né? O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul esteve na tarde de quarta-feira em uma propriedade no município de Bento Gonçalves, acompanhado da Brigada Militar e da fiscalização da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, a fim de apurar uma denúncia de trabalho análogo à escravidão em uma plantação de uvas. No local, a fiscalização encontrou o interior de um aviário desativado, um alojamento que supostamente vinha sendo utilizado por trabalhadores conforme indícios e informações. O alojamento não apresentava condições mínimas de higiene e conforto, não podendo ser utilizado para a habitação humana. Quando a fiscalização de tal alojamento não estava sendo ocupado pelos trabalhadores, o motivo pelo qual não houve resgate. Quando a fiscalização chegou, então, o pessoal não estava por lá, não podendo ter, então, o resgate e também a prisão em flagrante do pessoal que estava deixando essas pessoas nesta situação. Complicado, na nossa região está acontecendo isso, né, Monalise? Com certeza. Olha, e seguindo as informações pelo portal Gaúcha ZH, aterro sanitário de Caxias do Sul terá balança para pesagem de caminhões. Segundo as informações, o aterro sanitário Rincão das Flores, em Caxias do Sul, receberá nos próximos meses uma balança para a pesagem dos caminhões que transportam resíduos à área na região do Apanhador, entre Caxias e São Francisco de Paula, que recebe todo o lixo orgânico produzido na maior cidade da Serra. A Prefeitura de Caxias também iniciou obras de recuperação na Ponte dos Corfes, no distrito de Criciúma. O trânsito ainda está bloqueado, tanto para os veículos quanto para os pedestres. Então, se você precisa passar por esse local, a gente dá a dica, então, para fazer um contorno, um desvio por um local mais próximo. E segundo as informações do portal Tua Rádio, o Cindy Lojas, lei municipal é inconstitucional e a abertura do comércio será facultativa no Carnaval. Entidades que representam os trabalhadores e empresários em Lagoa Vermelha travaram um embate nesta semana, após o anúncio da decisão de realizar feriado na segunda e terça-feira de Carnaval por parte do Sindicato Laboral, que representa os trabalhadores. O Cindy Lojas de Lagoa Vermelha anunciou que acionaria seu departamento jurídico para reverter a situação e para garantir a possibilidade de abertura do comércio no início da semana que vem. Na manhã de quinta-feira, 11 de fevereiro, o presidente do Cindy Lojas, Reinaldo Girardi, trouxe o parecer da entidade quanto à validade da lei municipal utilizada para justificar o feriado. E, de acordo com ele, essa legislação é inconstitucional e que ele diz que não houve acordo entre os representantes dos empresários e dos trabalhadores, e que no Brasil, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, tem abertura facultativa. Sendo assim, cada empresário poderá decidir se abre o estabelecimento e convoca os funcionários para o serviço. Beto, conforme o portal Petrus News, a assistência farmacêutica no Rio Grande do Sul teve um incremento de mais de 160 milhões no ano de 2020. A Secretaria da Saúde aumentou em 36% o volume dos medicamentos distribuídos à população. Os investimentos na assistência farmacêutica à população gaúcha tiveram um incremento de mais de 160 milhões em 2020, chegando a 605,8 milhões aplicados pela Secretaria da Saúde na aquisição de medicamentos. Os recursos foram destinados à aquisição de itens para usuários cadastrados via processos administrativos e também por demandas judiciais. Trata-se de um aumento de 36% no volume de medicamentos ofertados comparados com o ano anterior. E seguindo com as informações das notícias do nosso estado,
O Dair vai fechar unidades e estima levantar 200 milhões de reais com a permuta de imóveis. Uma reestruturação do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o Dair, que reduzirá a sua estrutura, aliada a um planejamento de permutas de imóveis das suas 17 superintendências regionais, tem como objetivo obter mais de 200 milhões de reais para serem investidos em obras que sejam consideradas importantes para o Estado. O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela, detalha que os recursos poderão ser utilizados em melhorias em rodovias, como pavimentações e outras ações, mas o governo pode decidir também em outras destinações, como, por exemplo, a construção de um presídio. Muito bem. Segundo o Jornal do Comércio, o portal Jornal do Comércio, as exportações do agronegócio no Rio Grande do Sul caem 16,1% em 2020. No ano passado, as exportações do agronegócio gaúcho totalizaram 10,1 bilhões de dólares, o que representou uma queda de 16,1% em valor na comparação com o ano anterior. Em termos absolutos, as vendas externas do agronegócio gaúcho somaram o menor valor desde 2010. Entre as razões para a queda, segundo o governo do estado, estão as perdas com a estiagem. A gente sabe que tivemos um longo período de estiagem, um período muito forte de chuvas, retornamos com a estiagem e os produtores são bastante afetados por isso. A maior redução no segmento em termos absolutos foi o complexo de soja, seguido pelo setor de produtos florestais e fumo. No total, a queda do comércio foi de 1,9 bilhões de dólares no período. E segundo as informações que nós temos também, essa aqui é uma coisa preocupante ao mesmo tempo, né, Monalise? Porque a tua rádio diz que 2 pessoas morreram aqui no Rio Grande do Sul em 2 dias após serem picadas por cobras. Em Garibaldi morreu no sábado Antônio Andreassa, de 66 anos, que foi picado por uma cobra na comunidade de São Jorge. Ele foi picado no tornozelo na tarde da sexta-feira, foi conduzido ao Hospital Taquini, onde recebeu o soro antiofídico, mas não resistiu, sofrendo parada cardiorrespiratória. E no mesmo dia, na sexta-feira, em Osório, Maria de Lourdes Rosa Batista foi picada por uma jararaca no pátio de sua residência. A mulher de 64 anos foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde teve morte cerebral e veio a óbito na segunda-feira. É comum a existência de jararaca, segundo Márcio Saldanha, comandante da Cooperação de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, na região da Serra e também no litoral. O verão é uma época em que diversas espécies de serpentes têm seus filhotes. Dessa forma, o número de animais na natureza tende a aumentar e os filhotes já apresentam veneno desde seu primeiro dia de vida, o que potencializa o risco de acidentes. E aí muita gente se pergunta, né, Beto, por que será que essas pessoas estão sendo picadas? Pode ser que essas pessoas estejam, talvez, mudando um pouco o habitat dessas cobras, mas não, justamente por ser calor, elas buscam, um local mais fresco, podendo até entrar nas nossas casas sem a gente perceber, então é melhor tomar bastante cuidado. Beto, falando um pouquinho sobre o nosso estado também, essa é uma notícia boa. O Rio Grande do Sul inicia 2021 com queda de 11% no número de homicídios. A mês de abertura do ano amplia a redução recorde verificadas no primeiro biênio do atual governo. O Rio Grande do Sul já deu um passo rumo ao 3º ano consecutivo de quedas recordes nos índices de criminalidade. Depois de consolidar entre 2019 e 2020 a menor taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes da década, o Estado encerrou o primeiro mês de 2021 com nova retração. Os dados divulgados nesta quinta-feira, dia 11, pela Secretaria da Saúde Pública, mostram que o número de vítimas assassinadas caiu de 11,4% apenas em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram, então, de 158 pessoas para 140 pessoas. Ainda é um número muito grande, mas já estamos felizes com esta redução. É bom essa diminuição, né, Com certeza. Agora, segundo o portal Gaúcho ZH, a reestruturação do Dair extingue Superintendência Regional de São Francisco de Paula. Malhas do campus de cima da serra passará a ser atendida por unidade de Bento Gonçalves. O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o Dair,
irá extinguir a Superintendência Regional de São Francisco de Paula. A medida faz parte de uma reestruturação que resultará no encerramento de atividades entre outras 5 unidades espalhadas pelo Estado. E no novo modelo de atuação do órgão, que manterá 11 superintendências no interior do Estado, focará a gestão de contratos, que ela foi anunciada ontem, dia 11, quinta-feira. Nossa cidade vizinha, Veranópolis, ontem teve esse moço que foi alvejado aí por 6 tiros, mas também tivemos um homem que foi morto a tiros em frente ao frigorífico da JBS. Um homem foi morto a tiros no estacionamento de um frigorífico em Trindade do Sul na manhã desta quinta-feira. A vítima, identificada como Dalmir Sudário Alves de Almeida, de 38 anos, chegava para iniciar sua jornada de trabalho por volta de 5 horas da manhã e foi alvejado por 3 disparos de armas de fogo. Segundo informações preliminares, a vítima, que residia em Ronda Alta, aqui no estado, chegou de carro no estacionamento do frigorífico da JBS e, logo após descer do veículo, foi surpreendido pelo assassino vindo a óbito no local. A Polícia Civil de Passo Fundo esteve no local, onde colheu as informações iniciais e acompanhou o trabalho da perícia criminal. Os familiares, bastante abalados, estiveram no local, porém não fizeram nenhuma declaração à imprensa. Olha essa, nós passamos desde o ano passado falando sobre isso, Monalise. A Operação Ambiente Sustentável apreende galos de rinha no bairro industrial em Campo Bom. Os 18 animais estavam em situação de maus tratos, considerando o ambiente onde eram mantidos, Monalise. Veja, mais uma sequência de maus tratos aos animais que continuam acontecendo, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, né? Com certeza, Beto, e isso é algo muito preocupante. A gente espera que, assim como tivemos a cancelada das corridas de cachorros galgos, né, aqui no estado, também se possa suspender toda essa parte de galos de rinha, toda essa parte que envolve os animais, porque isso é muito preocupante, é degradante e a gente fica muito triste quando precisamos dar esse tipo de notícia, né, Beto? Com certeza. Agora são 8 horas e 24 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Abadá Capoeira apresenta 4º curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na BEM de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54-99161-5531. Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus.
músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Muito bem, retornamos do nosso primeiro intervalo comercial para falar um pouco dos nossos apoiadores. E nesta manhã de sexta-feira, conversamos um pouco então sobre as notícias da região, do estado, né, Beto? Isso mesmo. Agora nós vamos para a economia. Mas antes disso, vamos dar a previsão do tempo. A previsão do tempo para essa sexta-feira terá talvez momentos de sol, estamos com o tempo nublado pela manhã aqui em Nova Prata. A possibilidade de chuva de 60% com pancadas de chuva à tarde e à noite. E o dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 26 graus. Já para o final de semana, no sábado, dia 13, será de sol entre nuvens na parte da manhã. Já com pancadas de chuvas à tarde e à noite, mínima de 16 graus e máxima de 27 graus. Para o domingo, dia 14 de fevereiro, será de sol com aumento de nuvens na manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. E neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos nas informações, agora falando sobre economia. São 8 horas e 30 minutos. Segundo o portal Correio do Povo, sem auxílio emergencial, o comércio deixa de faturar 50 bilhões de reais. Com o fim do auxílio emergencial, o comércio deixará de faturar quase 50 bilhões de reais injetados diretamente em compras por pagamento digital. Segundo a Caixa Econômica Federal, somente por meio do aplicativo, o benefício movimentou em lojas e supermercados no ano passado 47,6 bilhões de reais, sendo 35,5 bilhões de reais em compras por cartão virtual e 12,1 bilhões em QR Code. O valor que deixará de ser gasto é apenas um dos impactos que o encerramento do programa pode provocar no setor. Mesmo com a pandemia do coronavírus, o comércio fechou o ano de 2020 em alta de 12%, de acordo com dados do IBGE divulgados na quarta-feira, dia 10. Houve crescimento em setores como material de construção, 10,8%, móveis e eletrodomésticos, 10,6%, e farmácia, 8,3%, e também na alimentação, 4,8%. Beto, o auxílio emergencial é um respingo, né, de tudo que acontece no nosso mundo, no nosso Brasil, nesses tempos de pandemia. O pessoal está bastante aflito, sem saber muito bem sobre o mercado de trabalho, sobre oportunidades de emprego, e a gente vê esse respingo, inclusive, na economia. Falando aqui que
feijão, arroz e carne, o prato feito, ele fica 43,4% mais caro em 2020. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. O setor teve aumento de 9,36% em todas as vendas no ano passado. A Associação Brasileira também informou nesta quinta-feira que o preço do prato feito subiu 43,4% em 2020. A combinação de arroz, feijão e carne, mais tomate e batata, simplesmente disparou no ano da pandemia, com destaque para a aceleração no preço do arroz com 83,7% de elevação. Na venda de todos os produtos, o ano de 2020 foi positivo para o setor de supermercados, que acumulou uma alta de 9,36% nas vendas de janeiro a dezembro, na comparação com o mesmo período do ano de 2019. Os números são dos índices nacionais de venda de Abras. E segundo o portal Carros do IG, a Audi espera receber créditos do Inovar Alto para voltar a produzir no Brasil. Segundo as informações, durante o lançamento dos novos A4, A5, a linha de 2021, o presidente e CEO da Audi Brasil, Jonas Roschek, afirmou que apesar da produção de veículos da marca ter sido interrompida em São José dos Pinhais, do Paraná, o fabricante não desistiu do Brasil. No final de 2020, a Audi A3 Sedan deixou de ser produzido no complexo paranaense e, ao menos pelos próximos anos, o local será totalmente incorporado pela Volkswagen para a fabricação do T-Cross. Mas Roschek afirma que a Audi não está tomando a mesma decisão da Mercedes-Benz, que abandonou completamente a produção de carros no Brasil. E, segundo as informações, o antigo regime automotivo Inovar Alto, estabelecido pelo governo de Dilma Rousseff pelo PT em 2012, prevê que as montadoras que investiram em fábricas e centros de pesquisa no Brasil até 31 de dezembro de 2017 teriam direito a receber a volta do Super IPI. Como a Audi passou a produzir no Brasil em 2015, encerrando o hiato de 9 anos, a fabricante alemã quer recolher o crédito acumulado. Pois é, Beto, a gente teve há pouco tempo também a retirada da Chevrolet aqui do Brasil, né? A Ford, né? Isso. A Ford. E tivemos um impacto muito grande com isto. E agora a gente percebe que a Audi quer retornar, mas para isso precisa ser pago um valor muito alto, muito caro, e não sei se isso vai acontecer. Vamos ver os próximos capítulos de toda essa novela, né, Beto? Falando ainda um pouco sobre a economia, a energia gasta em mineração de bitcoins já é maior do que a consumida em alguns países. A mineração de bitcoins no mundo já consome um volume de energia maior do que alguns países como a Argentina, Holanda e Emirados Árabes Unidos, de acordo com uma análise de pesquisadores de Cambridge, na Inglaterra. Segundo o relatório, a mineração de criptomoedas demanda bastante energia dos computadores, já que são necessários cálculos para verificar e autorizar todas as transações que são realizadas simultaneamente. A estimativa é que o consumo tenha sido de 121,36 terawatts-hora por ano. E segundo as informações do Jornal do Comércio, o serviço tem queda de 7,8% em 2020, diz o IBGE. O setor mais afetado pelo distanciamento social, a medida adotada para conter a pandemia Covid-19, os serviços encerraram 2020 com queda de 7,8%, informou ontem, quinta-feira, dia 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O OPEP corta a previsão na alta de demanda global por petróleo em 2021. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo cortou levemente a projeção para a demanda global pela commodity de 2021. Segundo o relatório mensal da entidade divulgado nesta quinta-feira, o consumo de ativo energético deve crescer de 5,79 milhões de barris por dia a 96,05 milhões de barris, em uma revisão negativa de 110 mil em relação à estimativa anterior. E agora vamos falar sobre agricultura, Monalise. Segundo o portal Canal Rural,
Características únicas do arroz preto do Brasil podem abrir mercados exclusivos. O estudo conduzido pela Universidade Federal de Pelotas, o UFPEL, em parceria com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, descobriu características químicas únicas do arroz preto produzido no Brasil, que variam conforme a região e o cultivar escolhida. A Embrapa destaca que esses traços influenciam a qualidade dos grãos no arroz preto como alimento funcional, já que a presença de alguns compostos fenólicos, como flavonoides e anticianinas, chega cada vez mais superior à encontrada no arroz branco. Esses compostos, que possuem ação antioxidantes, agindo como redutores e sequestrantes de radicais livres e também auxiliando contra o envelhecimento celular. E segundo os cientistas, isto pode valorizar produtos naturalmente diferenciados e regionalizados, possibilitando mercados exclusivos para esses produtos, como acontece com os cafés e vinhos especiais, Monalise. Olha Legal só, isso, né? né? Bem bacana. Falando também um pouquinho sobre cooperativa, cooperativa distribui mais de 500 milhões em sobras a associados. A cooperativa Coamo, sediada em Campo Mourão, no Paraná, divulgou nesta quinta-feira que distribuirá 500 milhões de reais em sobras aos seus cooperados. O valor é referente aos resultados da empresa de 2020, quando o faturamento alcançado foi de 20 bilhões. No ano passado, a Coama distribuiu 360 milhões referentes a um faturamento de 13,97 bilhões obtidos em 2019. Tá aí a importância, né, Beto, de apoiarmos cooperativas. A gente sabe que no final do ano existe esse rateio entre todos os cooperados, todos os associados, e aí se fomenta um pouco mais sobre a importância dessas entidades em todos os nossos municípios, inclusive para que a economia possa girar, para que o comércio local possa se permanecer e a gente não tenha um déficit na economia, como estávamos falando anteriormente. E agora nós vamos ao mercado financeiro, Monalise. Antes de falar sobre o mercado financeiro, a gente lembra dos nossos apoiadores. Unimed Vale das Antas, a Dionet TV, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, Piantari e Tá na Roda, Beto. Então começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,39. O euro a R$ 6,46. A libra R$ 7,40. Para a Bolsa de Cereais, a soja, máximo R$ 162,00 e mínimo R$ 156,00. O milho máximo R$ 84,50, mínimo R$ 78,00. O arroz máximo R$ 90,55, mínimo R$ 87,50. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 288,50 e mínimo R$ 284,50. Já a arroba da vaca máximo R$ 279,00 e mínimo R$ 267,30, Monalise. Muito bem. Agora a gente fala sobre algumas news do mundo, né, Beto? Isso mesmo. E começamos pelo portal da CNN Brasil. A AstraZeneca. A vacina adaptada para as variantes da Covid deve demorar até 9 meses. O desenvolvimento de vacina comprovadamente eficaz contra as novas variantes do coronavírus deve demorar de 6 a 9 meses, segundo a farmacêutica AstraZeneca. Até o momento, um estudo preliminar mostrou eficácia contra a variante do Reino Unido, mas os resultados contra a cepa proveniente da África do Sul ainda não foram satisfatórios. A informação sobre o estudo da vacina contra as novas variantes foi feita durante a apresentação dos resultados financeiros da AstraZeneca em 2020, na quinta-feira, dia 11. E também, segundo a AstraZeneca, os dados sobre a eficácia da vacina contra as novas variantes foram publicados na revista científica The Lancet, comprovando de maneira prévia o potencial do imunizante contra a variante B1.1.7, que foi encontrada pela primeira vez no Reino Unido. O estudo, que ainda não foi revisado por pares da comunidade médica, é assinado por pesquisadores da Universidade de Oxford.
Roberto, a gente vinha falando sobre algumas situações de trabalho escravo em Bento Gonçalves, mas nas nossas news do mundo a gente se surpreende com a notícia que eu vou ler a seguir. Pedido de socorro dá início à caçada por caminhão com 80 imigrantes sem ar. Isso aconteceu no Texas e, segundo informação, uma das pessoas de dentro do veículo conseguiu fazer uma ligação para a emergência. E a polícia do Texas, então, trabalha com a possibilidade do grupo ser vítima de um esquema de tráfico humano. A gente ainda passa por isso nos dias de hoje. Isso é uma coisa que não se tem como acreditar. Uma ligação para o setor de emergência da polícia de San Antônio, no estado norte-americano do Texas, na última segunda, gerou apreensão entre os oficiais. O pedido de socorro dava conta de cerca de 80 supostas vítimas de uma operação de tráfico de pessoas, presas no interior de um caminhão, muitas sem nem conseguir respirar. Imagina você com 80 pessoas dentro de um caminhão. O Departamento de Polícias divulgou a gravação da conversa para ajudar na busca pelo veículo suspeito. A ligação foi compartilhada pela emissora Kaab Fox 29 de San Antônio. E após o operador questionar se a pessoa conseguia ver alguma coisa, o interlocutor disse que estava no escuro e sentindo falta de oxigênio. O agente perguntou em seguida se o denunciante acreditava estar em uma rodovia, sendo respondido que era possível escutar o movimento de carros ao redor do caminhão. O autor da chamada relatou que algumas pessoas já estavam mortas e usando ainda os termos de socorro e louvando a Deus para que Deus ajudasse a eles. Beto, isso é algo muito triste, muito sério. Esperamos que encontrem esse caminhão e que as pessoas responsáveis respondam, né, por esses atos. Muita tragicidade nesse mundo, né, Monalise? E agora falando, inclusive, pelas notícias do mundo também, pelo portal Correio do Povo, a Ucrânia proíbe vacinas da Rússia por apoio a separatistas no leste do país. O governo da Ucrânia proibiu a aprovação das vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas ou produzidas na Rússia, segundo uma decisão publicada na quarta-feira. Os políticos pró-Rússia apostam no uso da Sputnik V no país, uma vez que ainda não possui nenhum imunizante. Contudo, as autoridades rejeitaram a ideia, ao considerar que Moscou, que apoia a rebelião armada no leste do país, usa suas vacinas como uma arma geopolítica. E, segundo a homologação das vacinas contra a Covid-19, desenvolvidas ou produzidas no país agressor, está proibida, diz uma resolução do governo adotada na segunda-feira e publicada 2 dias após. E a Ucrânia luta contra os separatistas apoiados pela Rússia nas regiões de Donetsk e Lugansk desde 2014, após a anexação da península da Crimeia por Moscou. Beto, a gente vem há quase um ano de uma pandemia que já estamos cansados, né? Covid-19 está ainda aí, o pessoal com mais idade está sendo vacinado, felizmente, o pessoal da linha de frente. Mas aí a gente se depara com uma variante desse vírus, né? Portugal destaca primeiros casos na variante brasileira da Covid-19, diz TV. Os 2 primeiros casos da variante brasileira do coronavírus foram detectados em Portugal na quarta-feira, disse a emissora SIC, 2 semanas depois que todos os voos para países sul-africanos foram suspensos. A SIC informou ainda que ambos os casos da variante brasileira foram detectados na área de Lisboa e já tinham sido notificados às autoridades de saúde pela Unilabs, um fornecedor privado de diagnósticos que realiza a maioria dos testes do coronavírus em Portugal. O Instituto de Pesquisas em Saúde Pública no país, Ricardo Jorge, vai analisar as amostras da Unilab, disse a SIC, e a Unilabs não estava imediatamente disponível para comentar. Esperamos que essa variante consiga ser combatida, se pense um pouco mais também em próximas possibilidades de vacinas, né, para que não aconteça uma nova pandemia como essa que a gente está vivendo, né, Beto? Como confirmou a AstraZeneca, que seria de 6 a 9 meses para fazer novas vacinas para combater essas novas cepas, essas novas variantes que estão acontecendo. Isso mesmo. Né?
Agora são 8 horas e 45 minutos. O Conecta News faz um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. E retornando para mais um bloco de informações na sua Central de Notícias, Central de Informações Conecta News nessa manhã de sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Beto, antes de iniciar com as nossas news, a gente tem um recado do Dr. Guilherme Savarias Schossler, que faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 aqui do município. Ele avisa, então, para que todos os idosos que ainda não realizaram a sua vacina contra a Covid-19 que estejam no posto de saúde central.
Na quarta-feira, iniciamos a vacinação aqui no município para pessoas com 90 anos ou mais. Ontem tivemos pessoas de 87, 88 anos realizando a vacinação e hoje 85, 86 anos. Então, se você tem essa faixa etária e ainda não fez a sua vacina, você pode estar, então, comparecendo ao posto de saúde central aqui do município de Nova Prata e realizar a sua vacina. Precisa levar, então, o comprovante de residência, a carteira de identidade, o cartãozinho do SUS, a carteirinha de vacinação, caso você a tenha. Se você, por opção, preferir não realizar esta vacina, você precisa entrar em contato com o pessoal do posto de saúde central para que eles saibam, então, que essa vacina vai ser destinada a outra pessoa, caso você deseje não fazer esta vacina, Beto. É importante que as pessoas procurem agora essa vacinação, né, Monalise? Com certeza. Agora são 8 horas e 52 minutos. A previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol e tempo nublado aqui em Nova Prata. A possibilidade de chuva é de 60%, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 26 graus. E já para o final de semana, no sábado, dia 13, será de sol entre nuvens na parte da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16 graus e máxima de 27 graus. Já para o domingo, dia 14, será de sol também com aumento de nuvens na manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. E neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora falando sobre esporte, Monalise. E começamos pelo esporte do IG. Falando sobre o portal do Juventude, segundo o Rádio Caxias, o elenco do Juventude se reapresenta para a temporada 2021. O elenco do Juventude, que disputará o Campeonato Gaúcho, voltou aos treinos quarta-feira. A atividade aconteceu no CT do clube e foi aberta à imprensa. De todos, são 22 jogadores até agora, 16 remanescentes da Série B, 4 promovidos para o Sub-23 e 2 contratações. Porém, o número vai aumentar, já que mais 3 ou 4 reforços podem chegar nos próximos dias, entre eles o meia Renan Bressan e o lateral Paulo Henrique, que aguardam a liberação por parte do Paraná. E que bom, Beto, que a gente pode estar retornando à normalidade, um novo normal, mas conseguimos retornar, pelo menos os amantes de futebol já estavam cansados de aguardar por essas partidas, né, por esses jogos que felizmente a gente está podendo televisionar nos últimos tempos, né? Falando um pouquinho sobre Palmeiras, Beto, a CNN Esportes, Palmeiras informa então que perdeu para Al Ahly e fica fora do pódio no Mundial de Clubes. O Palmeiras foi derrotado na quinta-feira pelo Al Ahly do Egito, na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA. Com esse resultado, somados com a derrota para o Tigres no último domingo, esta se torna a pior atuação de uma equipe sul-americana no Mundial de Clubes. Após o tempo regulamentar sem gols, a partida foi decidida nos pênaltis. E apesar de uma defesa do goleiro palmeirense Everton, os egípcios saíram vitoriosos pelo placar de 3-2, com erros nas cobranças de Rony, Felipe Melo e Luiz Adriano. Beto, a gente via que Palmeiras ele vinha numa ascendente, né? Aqui do Sul-Americano, ele se saiu muito bem no último domingo, infelizmente perdeu para o Tigres, agora perdeu para o pessoal do Egito. Esperamos que consiga se reerguer, né? A gente precisa de pessoas que representem o futebol sul-americano. É, eles estão com a esperança que pelo menos foram até lá, né? É verdade. E segundo o portal Globo Esporte, o Bayern de Munique não brilha, mas vence o Tigres e conquista o Mundial. O Bayern de Munique não jogou tudo que sabe, mas levou tudo que pôde. O gigante da Baviera venceu o Tigres na ontem, quinta-feira, dia 11, por 1-0 e conquistou o Mundial do Clubes 2020 no estádio da Cidade de Educação em Doha, no Catar. O gol de Pavard aos 13 minutos do segundo tempo e um lance questionável. Foi o 6º título do time dentro do mesmo ano. Antes havia faturado o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões, a Supercopa da Alemanha e a Supercopa da Europa. E já a equipe mexicana se despede do torneio com um segundo lugar honroso, né?
Com certeza. E Beto, olha só, uma notícia sobre o Neymar. Ele está fora contra o Barça e é dúvida para a partida de volta, crava jornal. O que aconteceu foi que o brasileiro sofreu uma lesão de grau 2 e deve ficar fora 2 semanas, perdendo a partida pela Champions. Imagina para um jogador se preparar e ficar fora da partida justamente da Champions. O PSG ainda não oficializou, porém o Neymar está fora da partida de ida da Champions League contra a Barcelona na próxima terça-feira, dia 16. Ele saiu contundido da partida da última quarta. Quem garante é o jornal francês L'Équipe, que aponta que foi confirmada após exames na manhã, destaque da quinta-feira, uma lesão de grau 2 no músculo do adutor da coxa do brasileiro. Diante disso, o craque ficará pelo menos 2 semanas fora de combate e não estará em campo na partida que será realizada em Camp Nou pelas oitavas de finais da competição. Isso deve ser muito triste, porque a gente sabe que a preparação é bastante árdua para esses jogadores. Neymar, a gente sabe, né, da Champions League, provavelmente está muito decepcionado com essa contusão, Beto. Com certeza, Monalise. Agora são 8 horas e 57 minutos. A Biscoteria Arte e Sabor é um empreendimento turístico no município aqui de Nova Prata. Conta com diversas experiências que você pode conferir com a sua família e também os amigos. Localizada na comunidade do Gramado, iniciou num pequeno sonho e hoje a nossa reportagem apresenta mais sobre esta novidade. Vamos conferir. Sabe aquele lugar que você chega e você já se sente em casa? Que você sente um cheirinho daquela comida caseira, aquela comida que te lembra talvez até a sua avó? Este é o novo empreendimento turístico aqui do município de Nova Prata, a Biscoiteria Arte e Sabor, aqui na comunidade Gramado. E nesta reportagem a gente vai te apresentar sobre esse lugar e tudo que você aqui pode encontrar. A Biscoiteria Arte e Sabor, ela surgiu com um convite para participar da Feira de Natal na praça. Então, eu ainda atuava na minha área, que eu era professora, e fui convidada para comercializar os biscoitos, que era uma grande paixão minha, pela Eliana, minha amiga, que na época é secretária de Educação. Ela sabia que eu adorava fazer biscoitos e me convidou. Desde lá, então, a gente foi sempre muito incentivado, muito motivado pelo turismo de Nova Prata. Aí veio a Bia da Tua Serra, consultorias, muito estudo, muita conversa, muitos profissionais estiveram por aqui passando ideias para nós. E também surgiu a partir de um grupo da família Capelari que estava fazendo a festa da família e solicitaram que a gente servisse um lanche com os nossos produtos no nosso jardim para o grupo que estaria aqui e que não teriam um espaço para levá-los no final da tarde para fazer um lanche antes de ir para o hotel. E aí a gente foi desafiado nesse dia com 70 pessoas. Então nós iniciamos assim, com muita gente. E foi dali que foram surgindo as ideias. A gente, depois desse encontro da família Capelari, a gente fez o chá da minha netinha, da Manuela. E foi um dia de muita chuva. Aquele dia, sim, para nós foi um dia muito triste, porque a gente ficou muito chateado, porque a decoração que se preparou com tanto carinho ninguém viu. A chuva foi uma chuva como a de hoje, ela veio e destruiu tudo. Mas aos pouquinhos o pessoal que estava aqui, nossa família, ajudou a gente a organizar tudo novamente.
E a partir do chá da Manu, das fotos que a gente foi postando, não pararam mais convites. E a gente não tinha espaço. Então, a gente teve todo esse acompanhamento, a gente ganhou o projeto arquitetônico, a gente teve um incentivo através do Contur de Nova Prata, que eles têm projetos que ajudam empreendedores na área turística. Então, cada empreendedor leva a sua necessidade. Isso é analisado e a gente foi beneficiado, então, com o projeto arquitetônico. Agora, nós estamos, então, localizados aqui na Estrada Pinheiro Machado, no bairro Gramado, número 3580. A referência é a igreja. Passando a igreja, a segunda casa à esquerda. A gente tem placas à direita, com o nosso estacionamento, e à esquerda, onde é a entrada da biscoiteria. Nós estamos atendendo da seguinte forma, até porque estamos ainda em pandemia. Então, nesse momento, a gente atende assim. A gente atende às quartas, quintas e sextas, à tarde, das 14 às 18h30, a gente atende a nossa loja de biscoitos. A nossa lojinha está funcionando. Nos demais dias, a gente pede que o pessoal agende conosco, porque a gente pode atender. Só que pode acontecer de alguém chegar e nesse momento eu precisar ter ido até o mercado, ao médico. Então a gente não gostaria que ninguém viesse até aqui e não fosse bem atendido. Então, agendamento nos demais dias, e nesses dias a gente está aqui à disposição com os nossos produtos para atender a todos. Na sexta-feira, a gente então colocou o nosso café à disposição, porque muitas pessoas vêm com grupos, porque a gente faz sob agendamento, é só juntar grupo de 12 a 15 pessoas, entrar em contato conosco, que a gente marca e a gente faz o horário que a pessoa preferir. A gente faz café da manhã, a gente já fez à noite, a gente faz à tarde, aí fica a critério de cada grupo. Mas por enquanto, livre para as pessoas virem degustar nosso café, conhecer nossos produtos, é na sexta. Então, a partir das 14 até as 18h30, também a gente na sexta pode ir um pouquinho mais. Se tiver público, a gente também vai aguardar, porque a gente sabe que o pessoal sai do trabalho nesse horário. Bom, então, a nossa linha de produtos, ela é toda artesanal. A gente não usa nem a máquina dos biscoitos, a gente usa cortadores e rolo. A gente amassa na mão e abre a massa com rolo. Então, assim, a gente faz um produto bem artesanal. Nosso carro-chefe são os biscoitos decorados e também os biscoitos amanteigados de diversos sabores, nozes, laranja, limão, coco, baunilha. E a gente tem uma linha também de produtos integrais, que são biscoitos, bolos, quiches, alguns pastéis, tudo que a gente usa no nosso café. E tem então agora também nas cestas a opção, além da pessoa provar no café, também pode adquirir os produtos do café, porque esse café das cestas a gente serve ele ao quilo. Então fica justo para quem vem e justo para nós também, né, que estamos aqui à disposição de todos. Para entrar em contato conosco, a gente tem alguns telefones de contato e as nossas redes sociais. Então, o nosso telefone fixo é 3242-2156. O meu celular, então, é 999-17-4528. E o da Rafaela, então, é 99610-0603. Nosso Instagram, Arte Sabor Eventos Nova Prata. E a nossa página, então, também dos biscoitos, é Biscoiteria Artesanal, Arte Sabor. Também temos no Facebook e no Instagram. Outro detalhe, pessoal. Aqui a gente tem um pouquinho de problema no sinal. Então, sempre que vocês enviarem, se a gente não atender, é melhor pelo WhatsApp. Então, convidamos a todos que venham conhecer o nosso espaço. A gente está muito feliz. É uma semana hoje que a gente inaugurou a nossa lojinha. E durante esta semana, assim, a gente se surpreendeu com o número de pessoas que estiveram aqui, a qual nós agradecemos muito. Os nossos clientes da feira, desde os primeiros dias que a gente esteve lá na feira, já vieram até aqui,
dizer para nós que vão continuar sendo nossos clientes. Isso também nos alegra muito. E venham, pessoal, venham, aqui é muito legal, o caminho, ele é um caminho diferente, nós temos outros atrativos também no entorno, é perto da cidade, do centro, em frente à igreja, até aqui dá 5 quilômetros, então é asfalto, o caminho é fácil de achar e esperamos todos para vir provar nosso café. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Abadá Capoeira apresenta 4º curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na BEM de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54 99161 5531
Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Muito bem, retornamos para o nosso último bloco de Conecta News nesta manhã de sexta-feira, um pouco diferenciado, né? Mas, falando um pouquinho sobre a Biscoiteria Arte e Sabor, aconselho e muito ir até lá conhecer um pouquinho mais sobre o nosso turismo local, sobre esse empreendimento que a gente deseja muito sucesso. Beto, lembramos dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores Unimed Vale das Antas, Adilnet TV, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, Piantari e Tá na Roda. Agora são 9 horas e 12 minutos. Vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. A possibilidade de chuva é de 60%, com pancadas de chuva à tarde e à noite. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 26 graus. Já para o final de semana, o sábado, dia 13, será de sol entre nuvens na parte da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16 graus e máximo de 27 graus. Já para o domingo, será de sol também com aumento de nuvens na manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. Neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos confirmados ativos, 75 pessoas. Pacientes internados no Hospital São João Batista, 3. Casos novos, 14. Óbitos confirmados, 17. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos, 18. Em isolamento, também 18. Óbitos foram 2 e curados, 118 pessoas. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos, 15, pacientes curados, 305, óbitos foram 1, e cotiporanenses sob monitoramento, 43 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos, 27, casos hospitalizados, 1, óbitos foram 8, casos em isolamento e monitorados, 126 pessoas. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos, 27, óbitos 14, hospitalizados 2 e em outros hospitais 3 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 703, curados 674, óbitos foram 6 e pessoas em monitoramento são 67 pessoas. E pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 1, casos isolados 13, hospitalizados não temos nenhum e óbitos foram 4, Monalise. E agora nós seguimos com as nossas informações, vamos ver uma matéria no Monalise. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, por meio da Inspetoria Veterinária, realiza controle de morcegos hematófagos que se alimentam de sangue. Nas últimas semanas, esse trabalho foi desenvolvido aqui em Nova Prata e também na região. Vamos conferir essa matéria. Você sabia que existem diversas espécies de morcego? Existem aqueles que se alimentam de insetos, de frutas, néctar, e existe o morcego hematófago. Este alimenta-se especificamente de sangue. A Secretaria de Agricultura do Estado, por meio da Inspetoria Veterinária, está desenvolvendo um projeto de controle desses morcegos, pois há diversas mordeduras, casos de mordeduras em animais herbívoros.
Caso este morcego esteja contaminado, ele pode transmitir a raiva herbívora, que pode levar o animal então a óbito. Vamos entender um pouco mais sobre esse trabalho e como ele é desenvolvido. Ele inicia quando os produtores da nossa região vêm até a inspetoria veterinária e relatam que os seus animais estão tendo mordeduras de morcegos, principalmente em bovinos e ovinos aqui na nossa região. Esses morcegos, eles são morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue. Então, eles, através da mordedura, caso tenham a doença da raiva, eles passam ela para os herbívoros. Devido a essa doença, ela é transmitida por um vírus e ela pode apresentar então sinais clínicos nos animais caso o morcego tenha ela. Caso o morcego tenha a doença, os animais então começam a ter um comportamento estranho. Eles se afastam do grupo, né? Eles podem ter sinais mais agressivos, sinais neurológicos. Eles começam também a babar. Podem perder o posterior deles e em torno de 4 a 6 dias eles vêm a óbito. Pode até demorar um pouco mais ou um pouco menos, conforme a reação de cada animal. Na nossa região, já há alguns anos a gente não apresenta mais focos de raiva, né? No estado do Rio Grande do Sul, no último ano, a gente teve em torno de uns 30 a 40 casos por ano a gente está tendo. E na nossa região, o caso mais próximo foi no município de André da Rocha. Os morcegos, caso eles tenham a doença, eles também vêm a óbito. Mas antes deles virem a óbito, eles podem transmitir para os animais. Então, é dessa forma que se propaga a doença. O controle, então, é feito primeiramente, vai até a inspetoria, avisa os técnicos da Secretaria da Agricultura do Estado, e a gente então sinaliza ao produtor o dia da semana que os técnicos vão até a propriedade. Na propriedade a gente faz a leitura da mordedura para ver se realmente é do morcego hematófago e procura então os locais onde ele habita, que a gente chama de refúgios, que pode ser casas abandonadas, pode ser uma tapera, oco de árvore, cavernas, furnas, embaixo de pontes. É nesses locais que eles normalmente habitam. Isso, a partir do momento que a gente localiza o habitat dos morcegos, então a gente vai fazer o controle deles a partir da captura. Então eles têm hábitos noturnos, eles saem à noite. À noitinha a gente coloca algumas redes apropriadas para a captura deles, que não vá machucá-los também, né? E aí a gente apanha eles, a gente está devidamente equipado, com os equipamentos de proteção individual, e aí passa uma pomada vampiricida que a gente diz, na região do dorso deles, e depois larga eles no próprio ambiente. Com isso, eles entram em contato com os outros morcegos da sua população que não foram capturados, e a partir de 5 ou 6 dias eles vêm a óbito e é feito o controle. Não se extermina toda a população deles, a gente consegue controlar a partir dessas medidas. Em casos de foco, onde tem mortalidade de bovinos, ovinos, daí a gente também faz a coleta do material, né? Faz uma necrópsia do animal e envia o material para o laboratório para fazer o diagnóstico da raiva. E caso tenha bastante número de focos, é também feito a vacina nos bovinos, para ter esse controle, que caso o morcego venha a morder, ele não possa transmitir o vírus, o animal está imune e não venha a óbito com a vacinação, né? Então são diversas frentes, é feito o controle dos morcegos e o controle da população dos bovinos. No Rio Grande do Sul a gente tem diversas espécies de morcego. O que transmite o vírus da raiva é específico, é o morcego hematófago, esse que se alimenta de sangue. Porém, a gente vai ver que diversos produtores relatam que tem aquele morcego no sótão, na casa dele, do sobrado. Normalmente, esses morcegos, eles se alimentam de insetos, frutas, de néctar, de outras coisas. Esse morcego não é o alvo do nosso controle. Esse morcego,
ele habita as casas, ele tem características diferentes e esse morcego, quem controla normalmente é o próprio produtor. A gente faz o controle do morcego hematófago. Então é importante que o produtor só sinalize para a inspetoria caso ele visualize as mordeduras dos animais do morcego que realmente se alimenta de sangue. Varia bastante conforme o relato das mordeduras, mas normalmente, anualmente, a gente revisa os refúgios onde a gente já tem o ponto, né, onde se localizam os morcegos hematófagos, e a gente mais ou menos contabiliza. Caso tenha muitos morcegos, é feito esse controle novamente, a captura e a passada da pomada vampiricida. Caso não tenha mordeduras, a gente só vai até o local para ver realmente se há a existência dos morcegos e se está tudo bem. Cabe salientar novamente que é importante o produtor não tentar fazer a captura desse morcego por conta própria, e sim é necessário o contato com a Inspetoria Veterinária do Estado, que encontra-se aqui no nosso município, para que assim seja feita a captura mais segura e eficaz. Assim como nos animais, o morcego também pode morder o ser humano. Caso isso aconteça, entre em contato com a Secretaria de Saúde, pois lá eles estão orientados para como proceder a partir daí. É isso mesmo, esse controle dos morcegos hematófagos é muito importante, porque como você pode ver na reportagem, muitos animais com esse vírus podem vir a óbito, né, Beto? Agora a gente fala um pouco sobre política e atualidades. Agora são 9h23. Segundo o portal Exame, Lira diz que Guedes precisa encontrar solução imediata para o auxílio emergencial. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressista Alagoas, cobrou publicamente do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que saia uma nova rodada do auxílio emergencial. Diz ele que urge ao ministro Guedes que dê uma concessibilidade do governo, uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia, como ele pensa e como a sociedade deseja, que a situação está ficando crítica na população e precisamos encontrar uma alternativa, disse Lira ontem, na quinta-feira, ao chegar à Câmara dos Deputados. E Beto, Bolsonaro analisou o auxílio emergencial por mais alguns meses, mas já avisa, ele não pode ser eterno. O presidente diz que os pagamentos do benefício representam um endividamento muito grande ao Brasil. No momento em que as conversas entre o governo e o Congresso sinalizaram para novas rodadas de pagamento do auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na quarta-feira que o benefício criado para auxiliar as famílias em meio à pandemia do novo coronavírus não pode ser eterno. No momento, a nossa equipe, juntamente com os parlamentares, estuda a extensão por mais alguns meses do auxílio. E, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande para o nosso país. E agora, seguindo com as nossas informações, segundo o N+, a Covid no Oeste, a nova variante pode estar por trás do caos em Chapecó. Diante do aumento do número de casos de Covid-19 registrados nos últimos dias, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, algumas hipóteses são levantadas para explicar o significativo crescimento. Entre elas, aparece a suspeita de novas variantes do vírus SARS-CoV-2. Beto, falando um pouquinho sobre a Fiocruz, com o aval da saúde, a Fiocruz produz 4 milhões de comprimidos de cloroquina. A fundação afirma que a produção foi votada como o tratamento da malária e não como da Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, por ordens do Ministério da Saúde, produziu 4 milhões de comprimidos de cloroquina de 150 miligramas em determinados períodos de 2020, ano marcado pelo início da pandemia do novo coronavírus. A produção, inclusive, aconteceu com recursos carimbados para o combate e o tratamento da Covid-19. E a informação é da Folha de São Paulo. E agora nós vamos para a atualidade, Monalise. Segundo o portal Diário do Centro do Mundo, aos 89 anos, FHC é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi vacinado na manhã de ontem em São Paulo. Este é o segundo ex-presidente a receber uma dose da Coronavac. Na sexta-feira passada foi a vez de José Sarney. E seguindo as nossas informações, segundo o portal G1, em Moscou, qualquer um pode tomar a vacina e ainda ganha um sorvete, Monalise. Atravesse os paralelepípedos da Praça Vermelha e entre na lendária loja de departamentos Gandhi em Moscou. Cruze os corredores sobre o teto do vidro do século XIX, que antes abrigavam os escassos bens de consumo da era soviética e que agora são repletos de marcas de luxo, e você encontrará o posto de vacinação bem em frente do Gucci. É famosa, né? E a vacina russa Sputnik V está disponível desde o dia 18 de janeiro. E grátis, e você não precisa marcar a hora, e recebe um sorvete de chocolate grátis quando se vacinar, Annalise. Mas olha que bacana. A vacina, ela já é algo muito bom, né? Imagina ganhando um sorvete. Eu vou fazer que nem aquele moço que tatuou. Lembra, Beto? O moço que tatuou aqui, o vacine aqui, para o pessoal. Você é essa pessoa, com certeza, quando estiver disponível para a minha faixa etária, né? Beto, finalizando então, dia 33 dias comendo conchas e ratos. Trio é resgatado em ilha deserta após naufrágio. Segundo informações de guarda costeira norte-americana, o grupo era formado por 2 homens e uma mulher. Todos foram encaminhados a um hospital na Flórida. Na última terça-feira, a Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou e resgatou um grupo de 3 cubanos que estavam desaparecidos há mais de um mês, após serem flagrados por uma patrulha de rotina enquanto pediam ajuda. Segundo informações do portal G1, o trio formado por 2 homens e uma mulher foi encontrado em uma ilha deserta conhecida como Caio de Aguila, na região das Bahamas. Ao longo de 33 dias, eles sobreviveram se alimentando apenas de coco verde, conchas e até ratos, Beto. Isso, então vamos encerrar. Muito obrigado pela sua participação, Monalise. Bom trabalhar com você. Gostei. Muito bem. A gente lembra que o próximo Conecta News será na quarta-feira, dia 17. A gente espera que o Thiago esteja aproveitando suas férias. Nós continuamos aqui. Aproveite seu feriado, né, Beto? Isso aí. O Conecta News volta na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã. Segunda-feira e terça-feira não teremos o Conecta News. E para quem está fazendo feriadão, é um bom descanso e cuidado com a pandemia. Temos vacina? Sim. Mas isso não significa que devemos deixar de seguir os protocolos, como o uso de máscaras e álcool gel. O Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, um bom final de semana e até quarta-feira.